uma alegria estar aqui com vocês. Mais uma vez, muitos dos irmãos já nos conhecem, alguns novos aqui, evidentemente, e aos novos quero reiterar a nossa alegria e a nossa satisfação de estar aqui com vocês, como estivemos desde sexta-feira, a convite do vosso pastor e da família do meu amigo José Paulo, amigo de longas datas, ele, a Preta, como já falou o pastor Wanda, o Adriel, nosso querido Hélio, toda essa família abençoada, que nós conhecemos de muitos anos. Como disse o pastor Wanda, nós tivemos aqui numa campanha, e eu estava também nessa campanha, alguns anos atrás, há muito tempo, quando havia poucos evangélicos aqui em Chapecó. Mas viemos aqui porque nós temos uma história de campanha evangelística há muitos anos. Eu nasci no Evangelho, o Ânimo se converteu um pouco depois, mas eu sou de berço. Com 12, 13 anos de idade já comecei a participar da obra do Senhor, a pregar o Evangelho, participando em cultos evangelísticos, trabalho da mocidade. Então sempre gostamos de evangelizar. E é uma necessidade e é uma obrigação, porque Jesus é que nos mandou. Ide, estado imperativo, afirmativo. É nossa obrigação fazê-lo. Então, por mais que o façamos, ainda não o faremos o suficiente, porque há muitas almas a alcançar. Então, se torna uma alegria estar aqui com o pastor Juca, que nos conhecemos mais de perto. Já conhecia o pastor Juca quando jovem, ainda, mas não tínhamos uma relação mais estreita. Nos aproximamos em função da minha passagem pela Secretaria de Segurança Pública na condição de diretor da integração das polícias do Estado de Santa Catarina, assessorando o deputado Paulo Benedetti. E lá, quando souberam que havia um evangélico, os militares que eram evangélicos mais perto, através do coronel Emil, souberam, me procuraram, e entre eles está aí o pastor Juca, porque ele é entusiasta, ele é determinado, ele incomoda meio mundo até conseguir o que ele quer. E ele se apresentou, chegou lá, os outros foram embora, mas ele ficou. Vamos dizer, olha, dessa vez, Deus mandou o Senhor para cá, para nos ajudar, os praças estão sofrendo, estão passando privações, nossos salários estão achatados. Eu disse, meu irmão, a gente está chegando aqui, mas há pouco tempo, mas o que você deseja? O que vocês querem? Diz para mim o que vocês querem. Nós queremos isso, traga por escrito. Trouxe por escrito, levei ao secretário, o secretário levou ao governador, o governador deu aval, fomos depois discutir na Assembleia Legislativa da lobby, e assim sucessivamente. Um dia ele vai contar para vocês, ele já contou para alguns aqui. Resumidamente, graças a este homem determinado, corajoso e insistente, ele conseguiu para a categoria um sistema de promoção, plano de carreira de promoção consecutiva, automática, que permite que os praças terminem como subtenente, soldado a subtenente. Foi uma conquista. Eu quero, se vocês fizerem isso, é tudo. Ele é muito determinado e sabe conversar tudo. Então, eu disse, se vocês conseguirem, é tudo. Mas se estivesse chovendo, mas calma, assim, é tudo. Eu lembro como funciona, mas deu certo. Deus nos permitiu passar por ali, por um período, e poder ajudar os nossos irmãos. Foi muito bom. E por ajudar os irmãos, estendemos isso a toda a categoria, a todos que foram beneficiados. E outras histórias importantes, que também outras conquistas que tivemos, graças a Deus a Deus. Como disse o pastor Wanda, temos um trabalho social lá em Desafio Jovem, também faço parte de uma outra diretoria, que é a Abadeus, que é uma associação beneficente, que trabalha com menores, com adolescentes, curso de profissionalizante, enfim, trabalho muito importante.
Mas por mais que façamos, ainda somos servos inúteis. E às vezes eu digo para a minha esposa: mas como eu sou inútil, como eu gostaria de fazer mais para o Senhor. E às vezes a gente deve, porque não consegue fazer mais. Mas eu quero confessar uma coisa para vocês: o que eu vi aqui em Chapecó renovou as minhas forças. O que eu vi e ouvi aqui, eu estou igual a águia, querendo renovar as forças para a glória. Porque aqui foi demonstrado que Deus faz quando há propósito, quando há submissão à vontade do Senhor, quando há submissão ao Espírito Santo do Senhor. Graças a homens, mulheres, a todos vocês e todos os PGs, indistintamente, fazem um trabalho profícuo, incomparável, inusitado, que traz resultados maravilhosos, crescimento da obra do Senhor. É geométrico, e Deus está triplicando sistematicamente as almas aqui em Chapecó. E a próxima vez que eu vir para cá, eu tenho certeza que teremos muito mais ainda. Estou muito alegre. Aqui é uma igreja de ministério renovada, porque os que passam por aqui realmente renovam as suas forças. Então é um prazer. Mas não quero tomar muito tempo com vocês. As horas passam e eu quero ler a palavra do Senhor. Vocês cantaram já com o pastor Vânia, já se alegraram na presença do Senhor. O pastor Vânia é um milagre, né? O pastor Vânia é um milagre ambulante. A vida dele é um milagre. Eu acompanhei todos os momentos, tá, do que ele falou aqui da pandemia. A gente vendo um cair da esquerda, outro à direita, pessoas morrendo, perdemos muitos amigos. Quando ele foi para a UTI, a Júlia me ligou chorando, desesperado. Tive que acionar, a gente tem muito conhecimento lá, tive que acionar o secretário de saúde, acionei o diretor do hospital, que era nosso amigo, e assim conseguimos determinar um cuidado especial, pastor Vânia. Mas quem realmente cuidou foi o Espírito Santo de Deus, foi Deus que deu a nós. Amém. Nós só fizemos a nossa parte, mas quem fez tudo foi Deus, que é misericordioso para todos. Por isso, vários hinos que ele cantou, e agora por último cantou Com Grande És Tu. Eu disse isso no da primeira noite. Esse hino é muito lindo. Esse hino é como se fosse um hino universal, cantado por vários cantores gospel, Elvis Presley, Pat Boone e outros grandes intérpretes da música gospel, cuja sua origem no original em inglês, raciocinando em inglês, é como se o original é The Art. Tem no sentido de dizer que Deus é um grande arquiteto, é um grande construtor, é arte. Isso é o nosso Deus, que Ele faz com perfeição, da melhor forma possível. Quando você olha a estrela, olha o céu, olha tudo que está ao seu redor, não tem como não agradecer, não tem como nós não glorificarmos o nome do Senhor por tudo que Ele fez. Então já começo fazendo aqui os agradecimentos, a acolhida que o pastor Juca nos deu, nos recebeu, a irmã Preta, o Érico, o Adriel, o Dudu, Eduardo, que nos auxiliou. Eu faço aqui uma live todos os domingos, diretamente de Mata Rouge, Luciana, transmissão do culto do Ministério de Missuéria. Eu faço transmissão simultânea para o português, e eu tinha dificuldade porque tecnicamente eu não tinha conseguido um sistema que resolvesse, que diminuísse a parafernália para levar. Cada vez que saía de motorhome, eu às vezes nos aposentamos, eu acabei montando o motorhome, e aí a gente está viajando para a estrada, então tinha que estar levando esses apetrechos, era muita coisa. E aí eu disse: tudo, vocês que são peritos, vocês são fera, me dá uma dica. E ele baixou um programa para mim hoje ali, instalou, me ensinou, me deu uma aula.
já estou indo com uma solução, com um problema resolvido. Obrigado, Lula, viu? Você é uma bênção. Amém? Um abraço a você, aos nossos queridos irmãos da técnica de som, que vocês são brilhantes, vocês são maravilhosos, os nossos cantores, as nossas cantoras que abrilhantaram, que cantaram com a alma, vocês são especiais para Deus. Amém. Deus vos abençoe ricamente, vocês são vozes ungidas a serviço do reino de Deus. A cada um dos irmãos, o carinho que recebemos aqui, de todos, não será esquecido. Levo para casa realmente esse afeto e esse calor humano, que com certeza vai nos abastecer por longos dias. Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês e serão abençoados com certeza, porque Deus já está abençoando. Vamos à palavra. Nós falamos aqui desde sexta, né, sábado e domingo de manhã também, vários assuntos. Falamos sobre a importância da liderança, do trabalho que devemos fazer, a questão da iniciativa, falamos sobre o paralítico, sobre a atitude, sobre a quebra de paradigmas, falamos de obedecermos o ídolo do Senhor Jesus, falamos da experiência de Neemias, a coragem de Neemias, a experiência de Neemias, mas no final nós falamos que sem tudo isso não seria possível se não fosse o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Esta igreja cresceu porque o Espírito Santo está aí. Amém. Continua abençoando esta igreja. Amém. Quando o pastor Zé Paulo convidou, eu já tinha vindo aqui, mas eu não tinha certeza, eu disse: mas Zé Paulo, tem muita liberdade, a tua igreja é pentecostal? Eu quero saber, porque eu sou pentecostal. Aí ele disse: meu irmão, pode vir firme, pode vir quente, que a igreja está fervendo. Aleluia. Então eu disse: meu Deus, essa igreja que eu gosto. E olha, eu vou dizer para vocês, irmãos, eu estou feliz porque realmente é uma igreja pentecostal cheia da glória e da graça do Senhor. Amém? Aleluia. Ezequiel 47, uma palavra conhecida. Eu quero repartir com os irmãos, refletir com os irmãos. Ezequiel 47, 1 a 9, que faz referência ao Mar Morto e nos traz algumas experiências importantes, algumas reflexões sobre esse tema. Falando sobre o rio purificador, a água purificadora. Vamos ler 47, 1. Quem já achou, diga amém. Depois disso me fez voltar à entrada do templo, e eu vi umas águas por debaixo do limiar do templo, para o oriente, pois a frente do templo olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, e fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente, e corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Ele mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos artérios. Mediu mais 1000, me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que davam pelos lombos. Mediu mais 1000 e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado. E continua ainda: rio pelo qual não se podia passar. E ele me perguntou: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Até aqui, depois vamos ler um pouco mais. Irmãos, esse texto se refere a alguns teólogos, historiadores, estudiosos da Bíblia, dizem que essa profecia, e afirmam, e outros não, depende da corrente teológica,
de que esta profecia seria para o milênio. Mas eu entendo que essa profecia já se começa a cumprir. Eu estive em Jerusalém, eu estive no Mar Morto, não sei se a nossa técnica já pode mostrar na tela, está no meu canal do YouTube, não sei se vai ser possível colocarmos na tela. E lá, juntamente com a comitiva de pastores, nós visitamos o Mar Morto. E o Mar Morto, irmãos, tem exatamente esse nome, porque ele não tem vida. E não tem vida porque ele tem uma grande quantidade de sal. A quantidade de sal que nós, quimicamente falando, chamamos de brometo de magnésio. É uma água que tem uma capacidade, inclusive, de certas curas. Muitas pessoas vão para lá para tomar banho no Mar Morto, porque tem aquele lodo, aquele sal, aquele mineral, passam no corpo, colocam aquilo no corpo, ficam horas e horas com aquele lodo no corpo, porque ele tem realmente aspectos terapêuticos. Vendem inclusive esse material lá quando as pessoas visitam. E ele tem uma capacidade em função da quantidade de sal. Quando eu comecei a pregar com esse tema, que faz mais de 30 anos que eu preguei a primeira vez sobre esse tema, era 27% de sal. Hoje é muito mais, porque o Mar Morto, irmãos, ele é alimentado, ele é banhado pelas águas do Mar da Galileia. O Mar da Galileia é alimentado pelo Rio Jordão. O Jordão desemboca juntamente com as águas que vêm das colinas de Golã e outros lugares, desembocam no Mar da Galileia. Mas como o povo judeu, como Israel, utiliza aquela água por ser água potável, utiliza para seu consumo, dependendo da época do ano, período do ano, eles trancam, eles fazem uma contenção da água para que não falte água para a população e não comprometa o Mar da Galileia, que é tudo que eles têm. Sem água não há vida. E eles monitoram 24 horas aquela água, porque é a única salvação que eles têm. Porque tratamento de água, transformação de água, para purificar a água, como alguns países ali estão fazendo, como Israel também faz, de transformar a água salgada em água doce, é um processo muito caro. Então, tem períodos do ano que vai menos água para o Mar Morto, e cada vez mais ele vai ficando mais denso, porque diminui a água e vai realmente ficando mais denso. A profecia fala nesse texto, lá na frente os irmãos vão ver, que o profeta diz que essa água saradora que sai do trono de Deus, ela iria até o Mar Morto, ia sarar o Mar Morto. A partir do momento que essa água chegasse lá, já começaria a brotar árvores ao redor do Mar Morto, plantações começariam a crescer ao redor daquele mar. Hoje não há nenhum tipo de vida. Até a evaporação, diz alguns historiadores, compromete até a saúde, já levou inclusive pássaros à morte, porque é uma evaporação muito forte, dependendo do pássaro que se voar muito perto do mar, já teve casos de correr, não conseguir atravessar o Mar Morto. É um mar com 1.020 quilômetros de comprimento, 408 quilômetros de extensão, 18 quilômetros de largura, enfim, e fica aproximadamente 400 metros abaixo do nível do mar. De forma que uma pessoa normal, qualquer um de nós, vai flutuar naquele mar. A maioria das pessoas que vão para lá, eles ficam lendo qualquer livro, sentado, deitado, lendo no Mar Morto. Porque é um princípio físico. A quem estudou física sabe muito bem que é chamada lei do empuxo. A força da água, a água é mais pesada do que o corpo. Então, evidentemente, há um equilíbrio de forças. Então, como o empuxo da água é maior, esse corpo obviamente vai flutuar. Chamada lei do empuxo. Então, as pessoas
nadam daquele jeito, não precisa nem fazer muita força, nem bater braço, eles nadam como querem, porque não vão. Quem não sabe nadar, toma boa, ir para lá, porque já vai aproveitar, vai tomar um banho do Mar Morto, vai brincar bastante no Mar Morto, não precisa de boia, não precisa de nada, só tem um detalhe. Muitos dos nossos companheiros, muitos aventureiros começaram a mergulhar, e aí, evidentemente, esse problema de magnésio é problema. Quando saíram certo de dentro, assim, não enxergando nada, porque aquilo queimou a vista de alguns companheiros, tiveram que lavar correndo e resolver isso. Mas o que trata esse assunto? Eu quero fazer uma alegoria do que representa o Mar Morto para nós. O Mar Morto representa o mundo. Nós vivemos em um mundo sem vida, sem esperança, não tem nada de bom no Mar Morto, não há nada de bom nesse mundo. Esse mundo está cada vez de mal para pior. Nós estamos vivendo a maior crise moral da história. Nós estamos vivendo problemas que jamais imaginaríamos que enfrentaríamos, como nós estamos vivendo nesses últimos dias. A quebra de valores, a quebra de princípios, crise institucional, quando as legislações estão legislando a favor da libertinagem, não da liberdade. As leis favorecendo a imoralidade, as leis favorecendo a criminalidade, as leis não estão em defesa do bem, nem da moral e do bem costume. Cada vez nos afundamos no lodaçal de crimes, de imoralidades, em todos os aspectos que nós conhecemos, e nós estamos sobrevivendo aqui nesse mundo. Apesar de ser esse Mar Morto que estamos vivendo, nós estamos sobrevivendo por uma função e por uma razão só. Nós que estamos em Cristo Jesus, que somos crentes e fiéis a Jesus, somos beneficiados por esta corrente que sai do altar de Deus. E o profeta, irmãos, vendo isso, o profeta Ezequiel, eu já falei aqui pela manhã, que ele foi um dos profetas que começou o seu trabalho em Babilônia, porque ele veio para a segunda leva para a Babilônia, trazido por Nabucodonosor. Na primeira veio Daniel, depois veio a segunda leva, entre eles Ezequiel. Daniel vivia na corte, Ezequiel vivia no meio do povo. E ele diz, o primeiro capítulo de Ezequiel, se você abrir agora lá, você vai ver: estando eu junto ao rio Quebar, olhando para o rio, estava eu olhando as águas, desesperado, sem esperança, e de repente o anjo chega para ele e diz: filho do homem, põe de pé, porque eu falarei contigo. Ele estava prostrado, ele estava de joelho, ele estava ali lamentando a situação, vivendo no meio dos seus irmãos que eram escravos, cativos em Babilônia. Ele sofria na carne a dor daqueles seus irmãos sendo escravizados, e ele estava chorando junto ao rio Quebar. Mas de repente diz a Bíblia que quando o Senhor falou com ele, disse: filho do homem, levanta-te, põe de pé, que eu falarei contigo. Diz a Bíblia que abriram-se os céus e ele viu visões de Deus. E a partir daquele momento Ezequiel começa a ter grandes visões que os irmãos já conhecem. A visão de ossos secos, a visão das rodas, tantas visões que os irmãos já conhecem no livro de Ezequiel. Mas chega aí esse momento no finalzinho da história, depois de Deus ter mostrado quase tudo para Ezequiel, tudo que aconteceria com o povo judeu, tudo que aconteceria no futuro, ele mostra essa profecia também para nós. Diz a palavra de Deus que ele está agora, o anjo pega ele e traz da casa do Senhor, onde estava lá, junto ao altar de Deus. E o anjo diz para ele: você está vendo, Ezequiel, aquela água saindo de lá? Ele disse: sim, estou vendo, Senhor. Aquela água vai começar a crescer, isso é igual ao Evangelho.
aquela água vai começar a crescer. O anjo disse: Ezequiel, você está vendo a água crescendo? Eu disse: estou vendo, Senhor. Estou vendo, Senhor. Então vem comigo. O anjo levou Ezequiel perto da água. Então diga: agora você vai entrar comigo. Você vai fazer uma coisa. Essa água que está saindo do altar do trono de Deus é uma água purificadora. Aleluia. É uma água saradora. Aleluia. E eu quero que você entre nela. E o anjo começa a apertar Ezequiel e disse: vai, Ezequiel, entra agora. Começa a entrar no rio. E a Bíblia diz que ele pega um cordel de medir e diz: vai agora, e começa a medir. E ele mediu 1000 côvados, a água deu nos artérios. Ele olhou para o anjo e disse: Senhor, eu já posso sair? O anjo disse: não, Senhor, quem entra no rio não pode voltar. Mas, Senhor, eu cumpri a minha etapa, eu posso fazer? Não, vai lá e mede mais 1000. Porque a obra de Deus, ela não pode recuar, ela só pode avançar. Glória a Deus. Amém. E ele disse: Senhor, mas agora a água já está dando pelo joelho. Senhor, a água está dando pelo joelho. E o anjo disse: Ezequiel, mede mais 1000 côvados e segue adiante. Mas, Senhor, mais do que isso eu não posso ir, está comprometendo a minha integridade física. Vai, Ezequiel, estou te mandando, vai. E a Bíblia diz que mediu mais 1000 côvados e a água deu na cintura. Quando a água começou a chegar na cintura, ele disse: Senhor, está bom, cumpri minha parte, posso voltar? O anjo disse: não, Senhor. Mas, Senhor, o que é que eu vou fazer agora? Mede mais 1000 e segue em frente. Quando ele começa a seguir em frente, parece que vejo com os olhos da fé Ezequiel andando cada vez mais e a água subindo. Quem já nadou, quem aprendeu a nadar, sabe o que é isso? Para quem não está acostumado, vendo a água subir e de repente ele vai. O anjo disse: segue, continua. Ele disse: mas, Senhor, eu não posso, eu tenho que voltar daqui. O anjo disse: continua. Ele disse: Senhor, o que eu faço agora? Agora eu não tenho mais o que fazer. Eu estou agora sem recurso, agora só nadando. O anjo pega e disse: vai agora. E parece que vejo o anjo empurrando Ezequiel, dizendo: entra na água, Ezequiel, e nada. Porque o rio do Senhor você tem que nadar. Você não pode ficar com o pé no chão. No rio do Senhor você não pode mandar em si mesmo. Porque quando você vai entrar no rio, quando você vai entrar na água, no rio do Senhor, se você ficar com os pés no chão, você vai querer fazer a sua vontade. Se ele pudesse ficar com o pé no chão, ele voltaria para trás. Mas quando o anjo empurrou e ele não teve mais pé, ele teve que nadar. E quando nós nadamos no rio, quando nós entramos nas correntezas de Deus, nós não somos mais donos de nós. Nós não mandamos mais na nossa vontade, no nosso desejo, na nossa vaidade, no nosso querer, no nosso efetuar. Nós não mandamos, nós somos guiados pelo Espírito do Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Por isso o apóstolo Paulo disse: andai em espírito e não cumprireis o desejo da carne. Porque só andando no espírito, irmãos, é que nós vamos fazer plenamente a vontade do Senhor. E o anjo exigiu que ele entrasse no rio, nadasse no rio, banhasse no rio, e ele tivesse que nadar braçada, porque desse jeito era a única forma de ficar na dependência do rio e do Espírito Santo de Deus. Será que na nossa vida não é assim também? Nós queremos as bênçãos do Senhor, nós queremos o batismo do Espírito Santo, nós queremos as bênçãos espirituais, os dons espirituais, mas nós queremos também ficar com o nosso pezinho dando pé. Nós queremos estar no rio, mas não queremos nadar. Nós queremos estar no rio, mas com uma certa reserva. Eu vou até onde eu posso voltar. Eu vou até onde dá pé, porque se eu quiser voltar, eu posso voltar. Deus não quer assim. O Espírito Santo não quer você assim. O Espírito Santo quer que você se entregue a Ele plenamente, a ponto de você não ser dono da sua vontade.
guiados pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós erramos muito pouco. Quando nós consultamos ao Senhor e deixamos que o Espírito Santo tome conta de nossa vida, você começa a ouvir a voz dele dizendo: o QG número 3, número 4, número 5, tem uma irmã que está sofrendo, está com problema de ordem sentimental, está com problema físico. Você sai de casa, vai lá, o Espírito Santo diz: vai lá na casa daquele irmão, ele está com um problema, vai lá orar por ele. E você sai, vai orar por aquele irmão, porque o Espírito Santo falou. É igual um radar, irmão, é igual algo que você tem que ter sintonia. Se nós não estivermos em sintonia com o Espírito Santo de Deus, nós não ouvimos a sua voz. É como uma sintonia de rádio ou televisão. Se não tiver na mesma sintonia, não funciona. Por que sempre tem pessoas abençoadas e outras menos abençoadas? Porque tem pessoas que são sensíveis ao Espírito Santo. Por que a Bíblia diz para não aborrecer o Espírito Santo do Senhor? Porque ele é ciumento, ele é sensível, ele quer, ele zela. Jesus nos deu ele como nosso consolador, ele que nos guia. Jesus disse: ele vos orientará em todas as coisas. Mas como é que ele vai orientar? Você não está em sintonia. A frequência dele não é a mesma do Espírito Santo. O Espírito Santo falando com ele e ele perdido em outras coisas dessa vida, desse mundo, ainda está com os pés no chão, na sua vontade. Quando estamos na nossa vontade, nós queremos as coisas da carne, nós queremos as coisas do mundo, nós queremos demasiadamente viver o nosso bel prazer. Mas quando nós estamos na dependência do Espírito Santo, nós queremos mais e mais e mais de Deus. Amém, igreja? Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. E essa experiência, eu gosto dessa palavra, porque ela nos ensina e nos motiva a nos entregarmos plenamente ao Espírito Santo do Senhor. Vocês que trabalham com os PGs, vocês vão encontrar muitos problemas, muitos irmãos doentes, muitas pessoas que vocês olham para elas e você não sabe o que está lá dentro. Você vê o exterior, mas quem faz a radiografia é o Espírito Santo de Deus. A radiografia não são os seus olhos e nem os seus sentidos, mas a radiografia é o Espírito Santo que diz: ora por ela, porque ela está com esse tal problema assim. Eu tenho certeza, para você que ora, você que busca o Espírito Santo, já teve experiências como eu já tive. Eu lembro que uma vez eu vinha de um bairro chamado Cidade Mineira, lá em Criciúma. E eu estava vindo e de repente o Espírito Santo disse para mim: volta e vai na casa de fulano de tal. Eu disse: mas o que eu vou fazer não? Eu insisti, meio que fui, parei, disse: volta, vai na casa daquele casal. Quando eu estou chegando na frente daquele casal, está saindo aquela irmã com os braços abertos, gritando: foi Deus que me botou aqui, porque eu estou com esse problema, eu preciso urgente do seu socorro, eu preciso de uma oração, eu preciso de uma solução. Entramos lá dentro de casa, oramos e Deus resolveu o problema. É assim que o Espírito Santo faz. Eu sei que os PGs aqui são uma bênção, são um sucesso pleno, mas vai ficar muito melhor ainda se cada um de nós pedirmos e buscarmos o Espírito Santo de Deus com muita determinação, pedindo: Espírito Santo de Deus, me guia, Senhor, me oriente para que eu não erre, para que eu erre menos. Se não fosse assim, Jesus não teria dito para ficar em Jerusalém, para que do alto fossem revestidos de poder, porque ele sabia que eles precisariam do Espírito Santo, que nós precisaríamos, porque ele é que nos orienta em todas as coisas. Então, irmãos,
mais do que nunca, não devemos deixar de buscar cada vez mais o Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Amém. Ezequiel estava querendo fazer a vontade dele, mesmo que ele era um homem de Deus, mas ele não estava entendendo o que Deus estava dizendo para ele. Ele queria voltar, era para nadar, e ele não estava querendo nadar, ele queria ficar na superfície, no raso. Não fique no raso, não. Deus não quer crente raso. Deus quer crente em águas profundas, onde você pode nadar, onde você pode nadar de braçada. Você vai ver a diferença na sua vida quando você for orar, e quando você buscar a presença do Espírito Santo, e você pedir para que o Espírito Santo guie em toda a sua vida. Ele vai lhe guiar literalmente. Glória a Deus. Nós é que às vezes o entristecemos com as nossas incredulidades, com nossas dúvidas, com a nossa forma de agir, como Ezequiel queria tomar conta, ser dono da própria vontade. Mas o Espírito Santo disse: vai. Que o Espírito Santo possa dizer para nós nessa noite, mesmo aqueles que não querem, até pensam em fazer, mas não tem coragem de se jogar, porque para nadar, para você atravessar, você tem que dar braçada, você tem que sair do chão. Ninguém consegue nadar se não tirar o pé do chão, se não tirar o pé dessa terra. Você tem que tirar o pé do chão e nadar no Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Amém. Aleluia. E eu sei que nós precisamos mais do que nunca disso. As águas estão fluindo do altar de Deus. Depende de nós, depende de cada um de nós. Assim como disse Jesus. Vocês lembram daquela passagem? Como nós estamos no último dia dessa linda festa que aqui estamos, 3 dias de bênção e de glória, nos faz lembrar o último dia da festa que aconteceu lá em Jerusalém. E Jesus tinha estado com seus discípulos até um certo ponto. Depois ele disse: vocês vão na frente, porque depois eu quero ir. Vocês vão na frente porque eu vou em seguida. Que era a festa do tabernáculo. E naqueles momentos, naquela festa, acontecia algo extraordinário. Eu estive lá em Jerusalém, eu vi como é que era o ritual antigo, e eles me mostraram como funcionava. Atrás tinha o rio Cedron, e o tanque de Siloé, de onde eles escolhiam aquela água. E era um cerimonial muito lindo. Era praxe do povo de Israel fazer um grande cerimonial. O sumo sacerdote, ele ia com um cântaro de ouro, ia no tanque de Siloé, ele pegava a água no tanque de Siloé, trazia sobre uma calha de prata e derramava a água em cima da calha de prata. A água ia em direção ao rio Cedron. Enquanto aquela água era derramada, as trombetas tocavam e o povo gritava e jubilava, e sempre havia júbilo e alegria, porque simbolizava a fertilidade do país. No meio daquela festa Jesus vai, mas ele foi sozinho. Quando o sumo sacerdote foi no tanque de Siloé e pegou a água e começou a jogar sobre a calha de prata, Jesus chega e grita: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Glória a Jesus. Ele foi lá para dar exemplo, dizer: eu sou. E ele está aqui, como o pastor Rônio cantou, e ele está aqui. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Irmãos, não vale a pena vivermos em vida seca, vida vazia, vida amarga, depressiva. Se você não está nadando no rio, você está em depressão. Se você não está nadando no rio, você vive com crise emocional. Se você não está nadando no Espírito, você vive sempre de mau humor. Se você não está nadando no Espírito, você está apenas racionalizando tudo que o pastor fala.
Se você não vive no Espírito, você vive questionando tudo que se prega. Se você não vive no Espírito, você não alcança a cura para a sua enfermidade. Se você não vive no Espírito, você não tem sucesso na sua vida emocional. Se você não está no Espírito, nadando no Espírito, você não tem sucesso no seu casamento. Se você não estiver nadando no Espírito, você não tem sucesso na sua vida, na sua vida até material. Eu contei aqui a experiência do Jimmy Swaggart. Nessas lives que eu faço todos os domingos, eu aprendo muita coisa, porque no meio da mensagem Jimmy sempre conta com a experiência, e eu contei aqui, achei muito interessante a experiência dele, que ele, antes de se tornar um evangelista, efetivamente ele já pregava, mas ele ainda estava começando, precisava trabalhar. E chegou um dia, e daí todos trabalhando numa empresa lá, que era na área de era uma área portuária que eu trabalhava, não lembro bem como é que é a história e onde trabalhava, só sei que tinha muitos empregados e veio uma crise e o patrão começou a demitir. Ele demitiu a primeira leva, depois começou a demitir a segunda leva. Mas Jimmy Swaggart tinha um hábito, nos hábitos, nos horários intermediários de folga entre café e almoço, ele tinha um costume, um hábito, pelo Espírito Santo de Deus, diz ele. O Espírito Santo já mostrava onde ele devia orar. Ele ia para o cantinho dele, se ajoelhava, ficava orando, até que de repente descobriram que ele orava. O patrão soube que ele orava. Um dia foi olhar, olhou para o Jimmy orando, não disse nada, saiu dali quietinho e voltou para o escritório dele. E quando o patrão teve que demitir mais alguns naquele mês, e muitos foram embora, alguns deles amigos de Jimmy Swaggart, eles perguntaram por que o Jimmy não foi demitido e ainda recebeu aumento. O homem disse: como é que eu vou demitir um homem que ora, que fala com Deus, cheio do Espírito Santo? Como eu vou ter coragem de fazer isso? Irmãos, quando você é cheio do Espírito Santo, não tem nada. Quando você fala com Deus, não tem vez para o diabo. A Bíblia diz: não dê vez ao diabo, não dê oportunidade a ele. Revestimos o Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Eu sei que essa é uma igreja que ora, que busca, tem os PGs, que ora, que busca o Senhor, mas leve isso a sério. Busque cada vez mais a presença do Senhor, para que você possa ser abençoado cada vez mais, que você possa estar cheio do Espírito Santo, para poder atravessar cada vez mais o mar do Espírito Santo, nadar no Espírito Santo, viver uma vida de alegria, de felicidade, de poder e de autoridade, para fazer a obra do Senhor. Aleluia! As horas estão se passando. Nós queremos ainda ouvir o pastor Vânia cantando mais um hino, mas eu quero que você fique de pé. Eu fui breve nessa mensagem para tentar dizer para você que você vive num mundo, nesse mundo do mar morto, o mar de lodo, nauseante. Não tem nada que presta no mar morto. Não há nada que possa representar vida. Esse mar morto que representa o mundo. Mas quando você está com Deus, quando você está com o Espírito Santo de Deus, quando você nada no rio do Senhor, a sua vida é uma vida de plenitude e de vitória plena. Você faz igual Ezequiel, nada no rio para estar feliz com o Senhor. Aleluia. Quantos aqui já são batizados com o Espírito Santo? Amém. E tem alguns que ainda não são. Busque o Espírito Santo, busque o batismo do Espírito Santo, seja revestido, busque mais. Você vai precisar disso. Você vai precisar para os dias difíceis que estamos vivendo. Uma vida renovada, uma vida de poder, para que Deus possa fazer prosperar cada vez mais a sua vida espiritual e a sua vida plena para com Ele. Amém, igreja? Nós queremos orar por você, mas antes o pastor Vânio vai cantar mais um hino.
e depois nós vamos orar, agradecendo a Deus pelo seu Santo Espírito, por sua manifestação, pela sua misericórdia de nos cuidar e de nos dar de presente o Espírito Santo para ser o nosso ajudador, o nosso conselheiro, o nosso orientador no dia a dia, para sermos mais do que vencedores. Pastor Vânia, por favor. Aleluia. Enquanto o Vânia canta, Espírito, aleluia, você pode cantar também. que desce como fogo. Você pode pedir que o Espírito Santo desça como fogo na sua vida, que Ele realmente possa transformar sua vida plenamente, que haja renovo, que haja realmente um novo vigor, já que nós pregamos o renovar em Cristo, que esse renovar em Cristo seja também cheio do Espírito Santo de Deus. Ouçamos. Os irmãos devem ter ouvido, lido na internet, visto nas mídias sociais, na televisão, o que está acontecendo, o que aconteceu recentemente lá em Baton Rouge, Louisiana, a terra de Abraham Lincoln,
E até abro parênteses para dizer o que eu disse aqui para aqueles que não sabem, principalmente os jovens. Nada acontece por acaso. Só acontece quando nós temos planos e projetos ungidos e aprovados pelo Espírito Santo de Deus. Quem leu a biografia de Abraham Lincoln, se você não leu, deve ler. Ele era um lenhador do estado de Kentucky. Eu sou humilde, mas ele tinha um sonho. Ele orava a Deus e dizia: Deus, Espírito Santo de Deus, eu preciso ser presidente desse país, que era os Estados Unidos também, porque o dia que eu for presidente desse país, eu quero dar liberdade aos negros, porque eles sofrem. São nossos irmãos de cor que sofrem. Ele foi candidato várias vezes, perdeu várias eleições, mas um dia ele se elegeu e se tornou presidente dos Estados Unidos, um dos maiores presidentes que os Estados Unidos já teve, e conseguiu a liberdade dos negros daquela nação. E um homem que tinha aquela frase enorme, dizendo que sem a Bíblia, sem Deus e a Bíblia, era impossível governar aquele país. Deu exemplo. Agora acontece um fenômeno interessante numa universidade ali no interior de Baton Rouge. Jovens como vocês, irmãos como vocês, resolvem buscar o Espírito Santo de Deus. Começaram a orar. Começaram com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, e foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo. Oravam, começaram a fazer algumas horas, depois não conseguiram parar mais. Depois passaram um dia, passaram 2 dias, passaram 3 dias, e não quiseram mais sair. E foi tomando corpo, vinha gente de todos os lugares para estar ali, para ser abençoado. Ali não tinha estrelismo, não tinha nenhum pregador convidado, não tinha nenhum famoso, nenhuma famosa, não tinha ninguém, só o Espírito Santo de Deus. A matéria que eu li, inclusive a jornalista de uma rede de televisão americana muito famosa, ela veio com todo o material para filmar. Viu, pastor Zé Paulo? Ela veio com todo o apetrecho para filmar. Quando ela entrou naquele ambiente, diz a jornalista, ela disse que parece que ela foi anestesiada. Largou tudo ali, disse para os amigos: larga tudo ali. Diz ela que se sentou num cantinho e ficou ali encolhida e disse: meu Deus, o que é que eu estava fazendo na minha vida? O que é que eu estava perdendo na minha vida? Olha a alegria que essas pessoas estão sentindo aqui. Olha o poder de Deus aqui, eu achando que eu era alguma coisa, mas eu não tenho a alegria que eles têm, eu não tenho esse momento de comunhão que eles têm. E diz a matéria, você pode acessar até no Google, e ela entrou em pranto, escreveu uma matéria longa sobre aquilo, algo que ela nunca tinha visto se repetindo, Pentecoste naquele país. Pastor Zé Paulo, eu quero profetizar aqui nessa noite, a Renovar de Cristo vai ser esse centro de transformação de vidas. O rio vai passar nessa igreja, e muitos vão entrar no rio, e essa igreja será sacudida com o poder do Espírito Santo. Vidas e vidas e vidas serão transformados, e haverá de curar este mundo que está aí fora, essas almas perdidas que ainda não conhecem o poder de Deus. Se você crê, coloque a sua mão no seu peito.
vamos orar ao Senhor. Vamos ter um minuto de reverência e de agradecimento ao Espírito Santo de Deus. E de pedir perdão pela nossa omissão, por não sermos sensíveis à sua voz como devemos. Pedir que Ele ouça os nossos gemidos inexprimíveis, que nós não podemos ouvir com palavras, não podemos fazê-lo com palavras, mas os nossos gemidos inexprimíveis Ele interpreta e traduz e conhece. Vamos orar dizendo: Pai Celestial, em nome de Jesus, teu amado Filho, nós te damos graças, Senhor, pelo teu grande amor derramado, Senhor. Ó Deus, nós te damos graças, Senhor, por tudo que fizestes por nós na cruz do Calvário. Tu deste, Senhor, a vida por esses irmãos que aqui estão em Chapecó. Tu derramastes o teu sangue por cada um dos irmãos que aqui estão, Senhor, Senhora, jovens, adolescentes. Tu derramou o teu sangue por eles. Tu foste, Senhor, a cruz do Calvário por nós. Pagaste o alto preço, Senhor. Subistes ao céu e disseste para ficarmos em Jerusalém, que representa hoje essa cidade. Disseste para ficar em Jerusalém até que fossem revestidos de poder. Ó Deus, e o teu povo foi revestido de poder e saíram dali inflamados para pregar o Evangelho. E eu te peço, ó Deus, que tu faça isso nessa igreja, que cada um dos teus filhos sejam inflamados com o fogo do Espírito Santo, que haja sede de almas, que tenha sede de conquistar almas para ti, que comecem com muita força e determinação, cada vez mais a evangelização aqui na Judéia, aqui em Chapecó, começando por aqui, começando por sua casa, começando por sua família, começando por a tua igreja, Pai, que o rio possa fluir, que haja um rio corrente na vida de cada um dos teus filhos, que não tenham vidas vazias, que não tenham vidas secas, que não tenham vidas amargas, mas que o teu rio flua nestas vidas, para que sejam felizes, ó Pai, que o teu Santo Espírito seja um unguento para as nossas feridas, que seja um unguento para as nossas mágoas, para as nossas dores, para as nossas enfermidades, mas que seja também combustível para que sejamos inflamados com o fogo do Espírito, Pai. Nós oramos pela tua igreja, nós oramos pela liderança da igreja, nós oramos pelo pastor Zé Paulo, ó, pela sua esposa, pelos seus filhos, Senhor, para que sejam sustentáculos dessa obra, que as suas mãos não desfaleçam, mas que continuem firme, abençoando o teu povo. Ajude, Senhor, ajude a liderança, cada representante dos PGs, cada líder de grupo, cada senhor, senhora, cada moço que tem um compromisso, que cuida do som, do louvor, da adoração, todos indistintamente sejam abençoados e tocados por ti. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te pedimos e te louvamos no nome de Jesus. Dá um abraço no teu irmão agora. Aleluia. Deus abençoe a sua vida desde agora e para sempre. Muito obrigado, irmãos. Eu amo vocês.